Gente, e tem muita gente aqui e nós queremos ouvir os nossos irmãos. Eu disse, o nosso companheiro aqui, deixa eu quietinho aqui, mas foi nos dada a oportunidade. Salmo 32, nós vamos do 1 ao 5, que diz assim: bem-aventurado é o varão ou aquele, conforme a sua tradução aí, bem-aventurado o varão ou aquele, ou o homem, cuja transgressão é perdoada e cujo pecado é coberto. Lembrando os irmãos aqui que esse versículo primeiro, Davi, ele foi do tempo da lei, e do tempo da lei os pecados, devido ao ritual, era coberto apenas. Então é por isso que ele usa esse termo, pecado coberto, ok? Verso 2 diz assim: abençoado ou feliz ou bem-aventurado, é o homem a quem o Senhor não imputa iniquidade e em cujo espírito não há malícia. Quando eu mantive o meu silêncio, os meus ossos envelheceram por meio do meu bramido todos os dias, pois dia e noite a tua mão pesava sobre mim, e o meu orvalho é transbordado em seca, e vão se esvaindo. E eu reconheço o meu pecado diante de ti, e a minha iniquidade eu não escondi de ti, e disse: confessei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoastes as minhas iniquidades e o meu pecado. Irmão, se a gente analisar o salmista Davi, ele tinha uma vida diante de Deus e também socialmente bastante equilibrada. Nós estamos falando de um rei, e um rei, ele tem tudo que quer nas mãos. Porém, ele faz uma confissão aqui nesse Salmo 32, que a verdadeira felicidade do homem, a verdadeira alegria do homem, ela não está cabível apenas nos seus bens, nos bens que o homem possui, ou na posição social que ele ocupa, ou na conta bancária que ele tem. Mas o salmista Davi, ele nesse Salmo 32, ele nos dá, ao entender aqui na nossa interpretação, logo a gente percebe que a verdadeira alegria do homem, a verdadeira felicidade do homem está em o Senhor perdoar as suas iniquidades. Nós vivemos em uma sociedade e em um tempo em que as pessoas, elas se resumem nos bens que têm. Nós vivemos em um tempo em que as pessoas se resumem em aquilo que são. E isso tem atrapalhado o equilíbrio emocional das pessoas, porque elas pervertem e se envaidecem diante de uma sociedade centralista. E essa sociedade centralista que rodeia o próprio homem, ela se equilibra mediante a essas hipóteses. Se ele tem uma posição social elevada, se ele tem riquezas nessa terra, se ele é isso, se ele é aquilo, então ele é bem aceitável diante da sociedade. E o salmista Davi, ele tinha de tudo para poder proclamar que ele era um homem feliz, que ele era um homem completo, diante das suas riquezas, diante do seu palácio, diante de tudo que ele tinha. Mas aqui ele retrata para nós a realidade de que a verdadeira felicidade do homem está em o Senhor pegar ele de onde ele está, na sarjeta, nas trevas, e perdoar todos os seus pecados e trazer para a sua maravilhosa luz. O salmista Davi traz o retrato de uma humanidade que nós estamos vivendo, de uma sociedade que nós estamos vivendo, tão realista para o tempo que ele estava vivendo,
e comparada ao tempo de hoje. Por quê? Porque é uma sociedade que silencia diante de Deus, que não confessa diante de Deus aquilo que se faz, nos escondidos, nos bastidores dos amigos, da esposa, do esposo, dos filhos, dos amigos. Então nós temos aí uma dificuldade muito grande. Mas o salmista Davi, no decorrer desse texto, ele vai dizer que quando ele esteve em silêncio, ele não conseguia dormir. Por quê? Porque ele sentia que os ossos dele tremiam dentro dele. Por quê? Porque o pecado, porque a iniquidade não deixava a alma daquele homem sossegar. Olha só, homem de posse, homem de bem, homem sociável, mas ele tinha, meus irmãos, o seu problema interno. E qual era? O meu pecado, a minha iniquidade, a minha alma, aleluia, ela desassossega dentro de mim. E quanto mais eu me silencio diante de Deus, mais os meus ossos estremecem e vão se envelhecendo dentro de mim. Porque quando eu me calei, a tua mão pesava sobre mim. E é isso que acontece. Aleluia. Mas quando nós chegamos diante desse Deus e fazemos como ele aqui estava dizendo, mas quando eu reconheci meu pecado e confessei minha iniquidade, e a ti não escondi os meus pecados e te confessei, o Senhor me perdoou de todas as minhas iniquidades. Então, bem-aventurado é o homem que tem muito dinheiro, bem-aventurado é o homem que tem muitas posses, que tem cargos sociais elevados. Não! Bem-aventurado é o homem cuja iniquidade é perdoada e cujos pecados são cobertos. Aleluia! É por isso que você olha para um crente, ele não tem muita posse, mas ele tem a verdadeira alegria, porque o Espírito Santo de Deus habita na vida deste homem, desse mulher. E é nisso que se resume a verdadeira felicidade do homem. Que Deus abençoe a todos e que esta felicidade reine em cada coração. Que Deus abençoe em nome de Jesus. Aleluia!